Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa atividade de inglês da semana. Peguem o caderno de vocês, onde vocês pararam, vocês pulem uma linha e coloquem a data de hoje. E se lembrar também, coloquem o nome para ficar mais fácil na hora de dar o ponto, tá bom? Então, vamos para o assunto da nossa aula. O assunto da nossa aula é o Simple Past. Nós agora vamos aprender um novo tempo verbal. Nós vamos falar do passado, do Simple Past. O Simple Past, ou passado simples, é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação acabada no passado, em um determinado tempo. Por exemplo, we worked here last week. Então, nós trabalhamos aqui a semana passada. Nós estamos falando de uma ação que já acabou num período de tempo, last week. Então, aqui nós temos as expressões de tempo usadas com o Simple Past. Yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, o ano passado, entre outras. Essas são as mais comuns, né? No past tense, no tempo passado, o verbo é conjugado igual em todas as pessoas. Lembram que até outro dia nós estávamos estudando o presente simples. O presente simples, ele sofreu alteração nas três pessoas, he, she, it. No passado, não. Ele é igual para todas as pessoas. Então, nós vamos ver primeiro o regular verbs, os verbos regulares. Porque nós temos, em inglês, esses dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Os regulares, eles são os verbos que você conjuga, você mantém o radical do verbo, certo? Já o irregular, não, ele modifica o radical. Então, vamos entender o que é isso. Então, para a maioria dos verbos regulares, nós acrescentamos ed no final. Então, por exemplo, to work. O to work, ele é um verbo regular, é o verbo trabalhar. Quando nós vamos fazer o passado, nós vamos acrescentar só ed. Então, você aí tem o sentido de trabalhou ou trabalhava. Por que tem dois aqui? Porque em português nós temos essas duas formas de passado. To visit também é um verbo regular. Significa visitar. Como que nós fazemos o passado? Nós vamos acrescentar ed. Visitou, visitava. To finish, o verbo terminar. Ele também é regular. Então, nós vamos acrescentar ed. Então, fica terminou ou terminava. Como que eu vou saber quando o verbo é regular ou irregular? Não existe uma regra para a gente determinar. A gente tem que, de fato, saber se o verbo é regular ou não. Se você vai usar ed ou se você vai usar outra forma. Agora, aqui, nós temos aqui a segunda regra, que é quando os verbos terminam em e, os verbos regulares, e nós vamos acrescentar só de. Então, tem três exemplos para vocês. O to like, que é o verbo gostar, ele já termina em e. Então, eu só vou acrescentar o de. Aí fica gostou ou gostava. O verbo to love, o verbo amar, ele também já termina em e. Então, só vou acrescentar o de, fica amou ou amava. O verbo to live, que é o verbo viver ou morar, ele já termina em e. Então, eu vou acrescentar só o de. Fica viveu, morou ou vivia e morava.
Agora, nessa terceira regra aqui, nós vamos ver os verbos que terminam em Y. Se o verbo terminar em Y precedido de consoante, tira o Y e acrescenta IED. Então, o verbo to study, ele termina em Y e antes desse Y vem uma consoante. Então, eu vou tirar o Y e acrescentar IED. Então, fica estudou ou estudava. O verbo to try, que é o verbo tentar, ele também termina em Y. Antes dele vem uma consoante, então eu tenho que tirar esse Y e acrescentar IED. Fica tentou ou tentava. Mas se o verbo termina em Y e antes dele vem uma vogal, eu só vou acrescentar ED. Como é o caso do verbo to play, que significa jogar, brincar ou tocar. Então, eu só vou acrescentar o ED, fica brincou, brincava, jogou, jogava, tocou, tocava. O verbo to stay, que é o verbo permanecer ou ficar, ele também termina em Y e antes dele vem uma vogal. Então, o que eu vou fazer? Só acrescentar ED. Aí fica permaneceu, permanecia, ficou ou ficava. Então, essas são algumas regrinhas que vocês têm que saber para a gente poder fazer o passado dos verbos regulares.